E aí pessoal, mais um vídeo da série Cosmovisão Cristã. Quero agradecer meu amigo Thiago Xavier por estar contribuindo com a gente. Hoje nós vamos falar do início da construção da Cosmovisão Cristã. E é bem complicado porque talvez nós não haveria necessidade de entrarmos nesse assunto, mas é importante para algumas pessoas. Por quê? Existe uma linha mais liberal em relação à visão do mundo com as lentes de Cristo, e existe uma linha mais tradicional. Eu não gosto de bater o martelo em nenhuma das duas linhas. Eu acho que as duas linhas existem pontos a se pensar, existem pontos de contribuição, e nas duas linhas existem pontos radicais. Eu estou mais tendencioso a uma das linhas, mas vamos lá. Tem a linha de apologética evidencialista, que teve o seu início no realismo escocês. O que ela fala? Ela apela para a evidência histórica, a realidade exterior, quer dizer, ver Deus na natureza, ver Deus nos sentidos, nos cinco sentidos, percebe Deus nos cinco sentidos. Então começa essa construção da prova divina, se baseando, por exemplo, em Romanos, que você é indesculpável porque a própria natureza reconhece Deus, entre outras coisas assim. A realidade da natureza traz o efeito de Deus. Eles usam o terreno comum para provar a existência de Deus. O que é o terreno comum? É o fato. O que é o fato? O fato é o mundo que nós estamos vendo. Somente isso já prova a existência de Deus para essa linha evidencialista. O fato é o mesmo para todos. Pecado é pecado para todos. É uma forma lógica de raciocínio. Ela dá ênfase à base histórica. Então, base histórica, pega toda a história de Israel, dos hebreus, dos judeus, e com isso ela consegue provar a existência de Deus. Geralmente ela não linka a história, essa linha evidencialista, ela não faz o link da história adâmica, ela olha Adão como uma figura de linguagem, não como um ser real que foi feito do barro, que Deus fez em 7 dias, que Deus criou em 7 dias. Ela olha como uma forma simbólica tudo isso. O problema do evidencialismo, ele é muito problemático, sim, porque o pressuposto dele, o início dele, não é o Deus da Bíblia, é um Deus criador. Não é o Deus ser pessoal da Bíblia, é um Deus criador. Tem uma diferença pequena, mas tem. O pressuposto dele é o terreno comum, não é o terreno bíblico. É o terreno da fé, é o terreno da natureza, é o pressuposto. Pressupõe que o universo pode ser interpretado pela mente humana sem experiência com Deus. Também pressupõe isso. Que você pode entender o universo todo sem experiência com Deus. Essas são coisas muito graves, né, que o evidencialismo traz. Aí você vai ver o pressuposicionalismo, que é o tradicionalismo, que é a mente mais tradicional, que ela é bem livre, assim, vamos dizer, de erros, porque ela é bem tradicional e ao mesmo tempo ela é um pouco engessada. Tem que tomar cuidado com isso. Eu, particularmente, tenho a tendência dessa linha aqui, por ela trazer mais segurança teológica, mais base bíblica, né? Como é que essa linha tradicional e pressuposta, ela traz a visão de Cristo ao mundo? É interessante isso. Ela parte do ataque, não do ataque, mas ela parte de uma primícia de uma comparação entre o cristão e o não cristão. Comparação entre aquele que se entregou a Cristo, que Deus deu o dom de fé, que Cristo escolheu, diferente daquele que ainda não teve experiência com Deus. Ela parte, então, dessa linha. E é isso que a gente faz quando traz as boas novas, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente traz as boas novas, a gente está dizendo assim, olha,
você foi para a batalha e você era para ter perdido, era para ter morrido. Eu te trago uma boa nova, você ganhou. Como eu ganhei? Ganhou porque Cristo ganhou no seu lugar. Você era para estar morto e Cristo morreu no seu lugar. Então, o pressuposto da linha tradicional é esse, é trazer à tona o homem pecador e fazer essa comparação, assim como a gente faz com os religiosos, né? Assim como a gente faz com os religiosos. A gente coloca à tona a religião, a lei, o legalismo, o exclusivismo e coloca ao lado a verdade, a liberdade em Deus, a graça, a misericórdia, etc. Então, o ponto de partida, o pressuposto, começar onde a Bíblia começa. Esse é o tradicionalismo. O Deus é trino e a inerrância da Escritura. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de evidencialismo e tradicionalismo. Evidencialismo e pressuposto, vamos dizer assim, né? Evidencialismo é essa linha bem liberal, né? Então, o evidencialismo na criação. O evidencialismo na criação é possível e provável que Deus tenha criado daquela forma. É provável que não também. É provável que a fé ela se mescle à ciência. Não é um pensamento muito ignorante, não, mas é um pensamento ousado. Não é? Eles chegam a tirar um pouco de sarro até em relação... você acha que Deus ia ser inteligente para fazer um bonequinho de barro? Deus não ia fazer um bonequinho de barro. Né? Eles acham realmente que Gênesis é algo simbólico. E eu não excluo essa linha de raciocínio nesse ponto aqui do evidencialismo da minha cosmovisão cristã. O pressuposto é o seguinte: aquilo lá é histórico, é necessário e ponto final, e não há discussão. É a linha tradicional. O conselho de Deus na linha evidencialista. O conselho de Deus na linha evidencialista, que é a mais liberal, é assim: o conselho de Deus nem sempre ocorre. Você tem dentro de você o Espírito Santo que você consegue limitar a sua vida, colocar as camadas na sua vida, colocar a regra na sua vida. Esse é o conselho de Deus. O conselho de Deus no tradicionalismo, tudo o que acontece gira em torno de Deus. Ele move todas as coisas. Ele é o centro do universo. Que eu acho dessa vez que é mais coerente a linha tradicionalista, apesar de também ter um pouco de verdade no evidencialismo. Porque aqui não é para separar o que você é e o que você não é. É para você ter noção das duas linhas, porque as duas linhas têm coisas coerentes. Entendeu? Por exemplo, nesse ponto, o conselho de Deus. O conselho de Deus pode vir de dentro de você, do Espírito Santo. Ou então, o conselho de Deus, você já está condicionado ao que tudo que acontece no mundo gira em torno de Deus e Deus faz tudo que acontece no mundo. A revelação de Deus como necessidade. Revelação de Deus como necessidade. A linha liberal e evidencialista é entendida por conta própria. Então, a revelação de Deus é uma necessidade, mas eu entendo da maneira como eu quiser essa revelação de Deus. Já na linha tradicionalista, Deus sempre tem uma ética, uma forma de conduta, uma forma de moral. Eu também acho bem perigosa a linha evidencialista liberal nesse ponto. Eu acho que Deus tem sim um limite moral e ético, em vez de você entender as coisas por conta própria, porque o seu entendimento por conta própria, você cai no pecado que Adão caiu, de querer fazer as coisas por si mesmo. Então, não se exclui completamente o evidencialismo, porque também você tem que ter suas interpretações, mas é uma linha perigosa. Revelação de Deus como clareza, a linha evidencialista. A linha evidencialista, ela fala de que as revelações de Deus como clareza, elas são prováveis e incertas. Ninguém bate o martelo como uma revelação de Deus. Nem mesmo
a própria corrente bíblica e a própria linha de verdade bíblica, mesmo assim, o evidencialismo ele não bate o martelo. Isso é perigoso. Já o tradicionalismo, a revelação é clara e segura para o homem. Um lado que é muito perigoso, você duvidar de algumas coisas da Escritura, o outro lado ele engessa completamente. Então precisa ter um cuidado também em relação a isso. Mas são duas formas de pensamentos, né? Revelação de Deus como suficiência. O evidencialismo, ele como suficiência de Deus. Deus é suficiente para tudo. O evidencialismo, ele fala que sim, mas essa suficiência pode trazer novas realidades. Essa suficiência de Deus pode ser alterada. É quase isso que eles falam. Bem perigoso. O tradicionalismo já fala que não há realidade nenhuma de possibilidade de alteração. É suficiente mesmo e acabou, ponto final. Traz mais segurança, né? Existencialismo, parte liberal aí. Revelação de Deus como autoridade. O que fala o existencialismo? O homem identifica, reconhece e discerne a autoridade de Deus. Você mesmo identifica, reconhece e discerne. Já a linha tradicional fala que a palavra de Deus é que é a autoridade. A palavra de Deus é a autoridade. É suficiente. Existencialista, linha, criação do homem à imagem e semelhança de Deus. O existencialismo é bem radical. Eles falam que a existência do conhecimento humano é diferente do conhecimento de Deus. Então, como o homem criado à imagem e semelhança de Deus, eles fazem a separação. Não, o homem pensa diferente de Deus. O que eles podem até ter um pouco de razão no sentido do homem ser limitado ao pensamento de Deus, mas não ter pensamentos diferentes. Porque se o homem evolui o pensamento é porque Deus deu inteligência. Então, a parte do existencialismo aqui na criação do homem em imagem e semelhança de Deus, eu acho que é bem radical. Já o pressuposto tradicionalista diz que o homem pensa os pensamentos de Deus. Mais seguro, né? Melhor. A linha existencialista, revelação, pacto, Deus versus homem. O que o existencialismo diz? Que a ação de Adão é representativa e não determina o futuro. Quer dizer que Adão, no pacto homem e Deus, a figura de Adão ter errado não necessariamente corrompeu toda a humanidade. Eles pensam isso. Eles pensam que o erro de Adão, não porque Adão errou, que você vai errar também. Que para mim é uma linha completamente fora da Bíblia. Esse item aqui, relação pacto Deus e homem, o existencialismo pisou na bola. Porque o tradicionalismo diz que Adão determina o futuro da raça humana, e determinou mesmo. Isso aqui eu bato o martelo. Corrupção da humanidade, linha existencialista na corrupção da humanidade. Depravação do homem é limitada, suas atitudes e pensamentos podem não ser depravados. Exclui o que Paulo diz que todos nós estamos debaixo do pecado, não é? Mas também não exclui que nós algumas vezes tomamos atitudes boas e pensamos coisas boas. De qualquer jeito, o tradicionalismo fala da depravação total do homem, que eu bato o martelo também com o tradicionalismo. Acho que o existencialismo também é meio complicado. Graça de Deus, existencialismo, graça de Deus. Homem deve renovar seu entendimento pelo uso da razão. Então, o que é a graça de Deus para o existencialista? Eu preciso renovar o meu entendimento e pensar sempre em Deus, em raciocinar, em estudar, porque a renovação da graça de Deus vem por meio da razão, do intelecto. Já a linha tradicionalista fala que só a graça renova o entendimento. O que também eu acho que a gente deveria mesclar um pouco dos dois aí, porque Deus usa nossa inteligência para alcançar a graça dele também. Então é isso, gente, essas duas linhas aí que
Nós expomos de uma forma um pouco radical as duas. Ao mesmo tempo você pode ponderar uma com a outra, mas é o início da cosmovisão cristã. São essas etapas aqui que nós falamos, né? Vou falar as etapas de novo. Criação, conselho de Deus, revelação de Deus como necessidade, revelação de Deus como clareza, revelação de Deus como suficiência, revelação de Deus como autoridade, criação do homem à imagem de Deus, relação pacto homem-Deus, corrupção da humanidade, graça de Deus. Isso em duas visões, existencialista e tradicional pressuposto. Amém?